Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós temos um novo episódio do Edu Responde, onde eu escolho 3 perguntas que foram feitas lá no meu Instagram, escolho para poder falar de forma mais aprofundada aqui no YouTube. Então, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essa semana eu escolhi 3 excelentes perguntas que vieram lá do meu Instagram. Se você ainda não me segue, já aproveita para poder começar a seguir e assim ter maior proximidade com o meu conteúdo. E essa semana iremos falar sobre pães para diabéticos, iremos falar também sobre um plano alimentar que o diabético deve seguir e também quais alimentos os diabéticos precisam priorizar e quais devem evitar. 3 excelentes conteúdos que irão auxiliar muito no seu tratamento e, consequentemente, facilitarão o controle do seu diabetes. Então, assista até o final e eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: onde consigo um plano alimentar específico para diabetes tipo 2? Fui a vários nutricionistas e não sinto nenhuma segurança. E a resposta é que você precisa inicialmente entender sobre a alimentação. A partir do momento que você começa a entender sobre a alimentação, a gente sabe, é difícil porque a maioria das vezes nós acabamos comendo de forma desregrada, não sabemos o que faz bem, o que faz mal, e tudo bem, faz parte do processo. Mas você pode começar aprendendo sobre alimentação, aprendendo como lidar com os alimentos e assim ficar mais tranquilo para poder conduzir as suas refeições. Lembrando que existe um plano alimentar que eu elaborei para os diabéticos que me seguem, que se chama Programa Low Carb para Diabéticos, onde eu ensino através de videoaulas, através de cardápios pré-elaborados e também através de receitas que eu utilizo em meu dia a dia para poder conduzir a sua alimentação aí dentro da sua casa, pois é a melhor forma de poder lidar com o diabetes, que é através do conhecimento, através de colocar em prática e através de seguir um plano alimentar e posteriormente conseguir controlar a sua glicose e reduzir a sua hemoglobina glicada. Nós precisamos seguir esse ponto, pois dessa forma que a gente consegue se libertar. As inscrições para o meu programa Low Carb para Diabéticos, elas estão abertas, é só clicar no link aqui embaixo e eu tenho certeza que você já receberá um melhor direcionamento e assim nós possamos conduzir o seu caminho para poder melhorar a sua alimentação, para poder controlar o seu diabetes, perder um peso corporal que é muito importante para reduzir a resistência à insulina e assim viver livre de qualquer possível complicação e também posteriormente que o seu médico possa reduzir os medicamentos e que você consiga tratar o seu diabetes através da alimentação inteligente. Então esse programa Low Carb auxilia muito, pois ele mostra o caminho que você precisa trilhar para poder melhorar a sua alimentação, fazer escolhas corretas, escolhas inteligentes e consequentemente melhorar o seu tratamento, tá certo? Então se você quiser fazer parte, só clicar no link abaixo aqui e será um enorme prazer ter você conosco. Já a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, quais são os pães ideais para quem tem diabetes? Outra excelente pergunta sobre a alimentação. Nós observamos muito que o grande gargalo, o grande problema de quem tem diabetes, principalmente tipo 2, é referente à alimentação, o que comer, o que evitar. Inicialmente, eu vou colocar aqui o que você precisa evitar e depois eu irei mostrar algumas receitas, alguns caminhos que você pode trilhar para poder encaixar algum pão mais interessante à sua rotina. Então, o que é interessante inicialmente evitar?
pãozinho de sal. A gente sabe, as pessoas têm esse costume em comer pão de sal todos os dias, mas ele é um pão riquíssimo em farinha, e farinha é carboidrato, e carboidrato é açúcar que vai para a sua corrente sanguínea. Então, se todos os dias você come um pãozinho de sal, toma um cafezinho com açúcar, infelizmente essa já não é uma refeição interessante. Então é interessante que você deixe o pão de sal de lado, o pão de forma, o pão de batata, a bisnaguinha, pois são todas fontes de carboidratos e poderá prejudicar muito o controle do seu diabetes. Lembrando que o café da manhã é a refeição que a gente precisa ter maior atenção, pois se a gente exagera no carboidrato no café da manhã, a nossa glicose tende a ficar elevada ao longo do dia. Então, inicialmente, deixe de lado esses tipos de pães. E o que a gente precisa acrescentar para poder melhorar o nosso tratamento, mesmo assim conseguir consumir algum tipo de pão e assim não se sentir tão deslocado? Eu vou deixar aqui ao lado algumas receitas do meu programa Low Carb para diabéticos. Nós podemos incluir, por exemplo, o pão de micro-ondas, que é muito prático, ele leva queijo. Nós podemos incluir também o pão de abóbora, que leva abóbora, porém em pequenas quantidades, e é uma receita muito gostosa. Nós podemos incluir também o pão caseiro sem glúten, que ele possui menores quantidades de carboidratos e assim não irá causar maiores impactos na sua glicemia. A gente pode observar, nós podemos sim consumir alguns tipos de pães, mas não são todos. Porém, o ideal é que você acrescente fontes de proteínas ao seu café da manhã, como por exemplo, queijo, ovos, você pode incluir também frango desfiado, carne moída, pois é fundamental que você tenha boas fontes de proteínas logo pela manhã para você ficar saciado por maiores períodos e assim não ter que fazer um lanche entre o café da manhã e o almoço. É importante que você tenha essa consciência. Já aproveita, salve essas receitas, coloque em prática e continue aprendendo mais sobre diabetes. E se você quiser fazer inscrição no programa Low Carb para diabéticos, já sabe, o link está aqui na descrição, ok? Vamos agora para a pergunta de número 3. Dificuldade em saber o que comer e as quantidades corretas. Tenho diabetes tipo 2. A gente não precisa se prender às quantidades de forma exata. O que a gente precisa fazer inicialmente é comer fontes de proteínas e boas fontes de gordura. Esse é um ponto chave. Você precisa diminuir os carboidratos, por exemplo, o arroz do seu almoço, deixar de lado aquela batata frita e assim nós já conseguimos conduzir a nossa alimentação de forma mais inteligente. A partir daí, a gente realiza as menores quantidades de refeições possíveis, de 3 a 4 refeições, é um valor muito interessante e assim a gente já consegue conduzir a nossa alimentação de forma mais inteligente. A partir do momento que a gente inclui fontes de proteínas, como no caso de carnes, ovos, peixes, frango, crustáceos, incluímos também boas fontes de gordura, dos azeites, da banha de porco, das castanhas. Assim a gente já consegue conduzir a nossa alimentação de maneira muito mais eficaz e inteligente. Se você entende essas premissas iniciais, você já consegue montar um plano alimentar muito mais interessante. E se você quiser assistir a uma aula gratuita do meu programa Low Carb para diabéticos, onde eu elaboro um cardápio na sua frente, é só clicar nos cards aqui ou no link que está na descrição. Dessa forma você já entende as premissas básicas para se poder montar um cardápio low carb, diminuir as quantidades de carboidratos e consequentemente ter mais controle do seu diabetes e muito mais saúde. Então, essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para poder falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. É uma forma de você ajudar no crescimento do canal e, consequentemente, eu posso aqui continuar me mantendo motivado para poder passar informação de valor para vocês, para poder auxiliar no tratamento do seu diabetes e, consequentemente, você consiga viver com muito mais saúde, mais qualidade de vida e, assim, viver livre de qualquer possível complicação.
notificação. Aqui ao lado vai ficar um vídeo de recomendação, que é o último vídeo que eu postei. Não deixe de assistir e assim continue aprendendo mais sobre diabetes. Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.